Saudação pessoal, estamos na área, no Área nas Redes aqui mais uma vez no canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e falar sobre futebol. Então se você gosta de futebol alternativo, aqui seguimos firmes em 2006 acompanhando o futebol da Terra das Araucárias, né? Comentando sobre os times paranaenses na temporada aí, aqui no quadro mais bairrista do canal, que é a Opinião é o Destaque. Então se você quer uma opinião simples, direta, objetiva, otimista e verdadeira do seu time, aliás, dos times dos Pinheirais, né? Se liga aqui no destaque de hoje, que não podia ser diferente, a estreia da dupla atletiva no Brasileirão e os primeiros jogos aí da fase final do Paranaense, assim como a Lei da Morte. Então, roda a vinheta aí pra gente dar sequência. 30 do segundo tempo. A nossa paixão é o futebol. Vem com a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente. 30 do segundo tempo. Bom, o Curitiba aí estreou em casa, perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. Com certeza a expulsão do Josué aos 30 minutos do primeiro tempo teve influência significante para o resultado final do jogo, né? A mídia tradicional local aqui elogiou o time, mesmo com o resultado, destacou o goleiro Pedro Morisco pela partida, mas eu gosto de contrariar um pouco esse pensamento aí, porque eu faço com um tom de crítica aqui ao time, né? É certo que jogar com um a menos é difícil, ainda mais na qualidade que é os times da Série A. Então, que sem sombra de dúvida o goleiro do Coxa foi o grande destaque do jogo, mas a vitória do Red Bull Bragantino se deu muito mais por falhas do Curitiba do que propriamente essa diferença de jogador, né? Então, e assim, a Série A falhar é mortal. Então, na minha opinião aqui, houve falha do Curitiba no lance da expulsão, tanto do goleiro quanto do Josué. Houve a falha no gol sofrido, né? Porque pela zaga ali, não podia levar aquele gol do jeito que levou. Então, e também ao longo do jogo aí teve outras falhas também, assim. Então, que essas falhas não fazem tanto significativo na Série B, mas na Série A o Curitiba tem que jogar com um erro zero, senão vai sofrer mais uma vez aí e vai correr para brigar contra o rebaixamento. Então, a minha crítica no sentido assim, que por mais que teve essas circunstâncias, o Curitiba ainda precisa jogar mais para não correr risco ou ser mais competitivo nessa Série A. Sobre o lance da expulsão, né, eu até entendo o VAR chamar ali, mas é que eu vi uma reportagem até hoje, inclusive, sobre isso, né? Que o VAR aqui no Brasil ele dá muito demais, faz muita intervenção. Ele concorda com essa intervenção. Eu acho ali que esse é o tipo de lance que não precisaria do VAR, porque o árbitro estava em cima e viu, é lance de jogo, ele sabe mais. Mas o que eu mais me preocupa é se vai ser um critério por todos. Então, não acho que o árbitro, pôr na conta do árbitro essa situação, poderia dar e não dar, como foi. Mas a preocupação é se esse lance vai ser igual para todo mundo, né? Falando em brasileiro, o Atlético jogou fora de casa contra o Inter, fez um excelente jogo aqui, mostrou como que vai ser bem seu estilo nesse campeonato. Conseguiu a vitória por 1-0, fazendo o primeiro gol do campeonato, né? Se aproveitou que o Inter está em processo de montagem do elenco. A mídia tradicional também aqui do Paraná destacou que o Furacão soube sofrer, né? Mais uma vez eu vou discordar aqui dessa análise, porque eu acho que isso aqui era a estratégia do técnico Dair. Era essa que ele queria fazer, era fechar o time na marcação e seguir nos contra-ataques, né? Se fechou muito bem. O Inter teve poucas chances e nenhuma chance assim de dizer, meu Deus, que perdeu. Então a estratégia do Atlético foi muito melhor. Então, além disso, o Atlético perdeu ali pelo menos uns 3 gols que poderia, em 3 lances, mover assim que o atacante do Viveiros perdeu o gol mesmo. Sorte que não precisou desses gols, né, nesse jogo.
para dar essa vitória. Então o Atlético arranca muito bem aí na Série A de 2026. Então a dupla Atletiba e o Curitiba jogando em casa perdeu, foi um péssimo resultado, e o Atlético jogando fora ganhou, então um excelente resultado. Então o Atlético com o pé direito aí já estreou na Série B, a Série A no Brasileirão. Bom, tivemos aí na quarta-feira, quando teve os jogos ali, teve a definição dos confrontos da Copa do Brasil para os times paranaenses aqui, né? Que vão jogar a partir da segunda fase. O Azures vai pegar o Figueirense, o Cianorte vai pegar o Anápolis, o Maringá o Boa Vista do Rio de Janeiro, e o Operário vai enfrentar o vencedor de Betim e Piauí. Todos esses times aqui jogarão fora, né? Vai ser um jogo único. E apenas quem joga em casa é Londrina, que vai enfrentar o Penedense. Então, hoje, sem avaliar os jogos, ainda assim, como estão os adversários, acredito que o Fantasma e o Tubarão aí pegaram adversários mais fracos e tem mais potencial de passar. E Azures e Cianorte, adversários mais difíceis, em razão ali da tradição, né? Como é jogo único também, então todos têm chance de classificação. Quando estiver mais próximo dos jogos, eu dou um palpite mais certeiro para ver como é que estão esses adversários ali, e próprio como é que os nossos times estão, né? Porque desses aqui, o Operário se recuperou bem, o Londrina também está bem no campeonato, o Azul, todos os times vão bem, né? Assim, talvez o Cianorte, que desses é um pouco pior ali, mas já que o Maringá também não classificou, mas tem time potencial para classificar. Então, mas isso a gente vai ver para frente, só para dar informação que teve isso. Né? Daí no final de semana começaram as quartas finais e o Torneio da Morte do Paranaense. O Curitiba, com o time reserva, ganhou do Cianorte, jogando fora de casa, com um gol inusitado de tiro de meta, uma falha para mim bizarra do goleiro do Cianorte. E isso decretou a vitória do Coxa para cima do Leão do Vale. Né? Resultado que praticamente garante a classificação do Alvo Verde, só que o empoderado do futebol pode ajudar o Cianorte aí para virar esse placar e tentar uma classificação. Né? No domingo, ontem, acompanhei ao vivo ali no estádio a partida entre São Joséense e Londrina, um jogo com dois tempos bem distintos. Assim, no primeiro tempo, o time do São José estava muito lento, estava desorganizado, tanto que seu goleiro aí teve que fazer 2 milagres antes do Londrina abrir o placar. O jogo estava muito difícil, estava muito fácil, aliás, para o Tubarão, que perdeu várias chances, assim, e vários gols, e teve ainda a chance de matar o confronto nessa primeira etapa. O São José estava muito mal no jogo, até acho que ficou acomodado Londrina, né? Daí no intervalo o Ageu ali acho que deu uma sacudida no time. O São Joséense veio bem mais veio para cima, bem melhor, e logo no início ali do segundo tempo já empatou, né? Teve ainda depois do gol, o Londrina deu uma sentida quando teve esse gol, parecia que os dois times estavam ali. Quando fez o gol, o São José parecia que teve mais 2 chances, poderia até virar o jogo, mas lá no final, assim, parecia que os dois estavam satisfeitos com o empate, assim, até que deu uma vacilada na marcação ali, o jogador do Londrina sofreu falta na área, e ali no apagar das luzes, o Tubarão teve a chance de vencer a partida. Mas, no entanto, mais uma vez ele brilhou a estrela do goleiro Diego Monteiro, né, que defendeu a penalidade ali no finalzinho do jogo. Assim, para mim, o confronto ficou em aberto, né? Eu acho ainda que a vantagem é do Londrina, que vai jogar em casa, e uma vitória simples, né? Mas nas quartas de final pode dar o empate para os pênaltis lá. Foi assim, o Londrina poderia ter matado o confronto, não. Para o futebol foi bom isso para manter ainda briga, né? Ainda também no domingo teve o Operário, ganhou de 2-0 do Azures. O Azures que vinha de 3 vitórias seguidas, então daí com essa vitória do Operário que se recuperou aí com mudança de técnico, conseguiu essa boa vantagem aí para o jogo de volta. Aqui o Azures vai ter que penar bastante aqui para virar esse placar aí. Foi um excelente resultado do Operário vencendo em casa por 2-0. Então, e também no Torneio da Morte ali, o Maringá atropelou o Galo, o seu conterrâneo ali, né, por 5-0 e praticamente que rebaixou o time do Galo.
Só um verdadeiro milagre aí para salvar o antigo Arucó do rebaixamento, né? Então, esse 5-0 e... Como eu falei, futebol tudo pode acontecer, mas aqui acho difícil o Maringá perder um jogo por 5-0, né? Para ir lá. Então, praticamente aqui o Maringá eliminou o Galo. Bom, o Atlético vai enfrentar em casa o Foz do Iguaçu amanhã, né? Então, teve essa mudança de jogo. E na quarta-feira vai ter o primeiro jogo do segundo confronto do Torneio da Morte, entre Andraus e Cascavel. Então, a análise e os resultados desses jogos aqui vai ficar para a semana que vem, né? Para segunda-feira que vem. Bom, para encerrar aqui, o Pinhão é o destaque de hoje, a polêmica da contratação do Cedré, o Furacão, né? Na minha opinião, aqui tá todo mundo certo, né? Digo isso analisando as notas oficiais, ali a gente não sabe bem o que aconteceu, né? Eu vi um pouco das notícias ali na mídia tradicional aqui. E, resumidamente é que o Atlético acho que viu algum problema no físico com o atleta, jogador, e avaliou que o valor para ser pago era muito alto pela situação que o jogador estava. Então, o outro lado, os Estudiantes discordou dessa posição médica do Atlético, tanto que o jogador estava vindo jogando normalmente, né? E acho que também não quis reduzir os valores, né? Então, nesse ponto aqui, eu acho que só o tempo aí vai dizer quem tem mais razão, se é o Estudiantes com a não lesão, problema médico do jogador, ou se o Atlético, né? Se o jogador não pode crescer mais. Eu acho que aqui envolve o dinheiro. Eu acho que algum problema ele tem, não é grande coisa, mas pelo valor pago o Atlético queria uma redução, né? Mas assim, como eu falei, eu acho que todo mundo tá certo, mas no final das contas foi ruim para todo mundo. Foi ruim para o Atlético, não teve um jogador bom de destaque que podia ter, para o Estudiantes que perdeu um negócio que seria bom, e também para o jogador, né, que vai ficar marcado aí por essa lesão ou não. Então ficou complicado para essa polêmicas, né? Atlético sempre tem uma polêmica, né? Então é isso aí, se você chegou até aqui, né, dá uma força aí pra gente, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, acione as notificações, também pode dar sua opinião aí nos comentários aí, diz aí o que você acha sobre essa polêmica da descontratação do Cedré pelo Atlético, né? O que você acha disso aí, ou se você tiver mais informação, compartilha com a gente. Forte abraço, até semana que vem. Aliás, na sexta-feira vamos fazer o primeiro subindo na Copa, né, do ano. Falar um pouco dessa vitória do Corinthians sobre o Flamengo na Supercopa. E também já vai começar a Libertadores. Essa semana tem pré da pré-Libertadores. Vamos dizer os resultados, vamos dizer. Beleza? Até mais!